Estou voltando com o vídeo com o assunto batismo de novo. Quero falar da crença, né? Porque todo batizado, ele tem que ter a crença. E por falar em crença, o assunto que estou falando é sobre o batismo de criança, que eu não terminei ainda, que hoje eu vou falar na parte da crença. Quero só dizer uma coisa para vocês. Primeiro, quero pedir aos meus irmãos evangélicos que não levem mal, porque quem está me ouvindo pelos meus status, que eu estou percebendo que tem gente que é evangélica, que está me ouvindo pelos meus status, e olha, eu quero te avisar, para você que é evangélico, eu não estou te atacando, nem muito pior que provocando, de forma alguma. Respeito a fé que vocês têm, de toda alegria. Somos irmãos, filhos do mesmo pai, né? Então, eu respeito vocês. Essa questão de eu estar filmando esses vídeos, é simplesmente para ajudar aquele católico que quer ter conhecimento dentro da fé católica pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Entendeu? Tem católico que quer, outros não gosta, só faz abrir e não olha, né? Mas é para isso que eu estou com esse trabalho. Não é todo dia não, tem dia que eu não posso fazer esses vídeos. Tá entendendo? Então, o batismo é preciso de crença, verdade. Aí o que é que nosso irmão diz? Veja o que ele diz. Ele diz assim, que a criança não crê, então ela não pode ser batizada. Diz isso. Realmente, quem não crê não pode ser batizado, mas a criança crê. Mateus capítulo 18, versículo 6, Jesus diz, qualquer que escandalizar um destes pequenininhos que crê em mim, ué, ele está falando pequenininho que crê nele, Mateus 18, 6. Então, que esses pequenos que creem em Jesus? São as crianças, que uma pessoa grande, assim como eu, pessoa, não é pequenininho. E ele está falando dos pequenos que acreditam nele. Vocês estão entendendo? Então é uma das razões de nós acreditar no batismo de criança pela crença que ela tem, que é pequenininho. Aqui em Mateus 18, 3, Jesus chegou a dizer também assim, se vocês não se converteram aí, viu? Não se converter e não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino do céu. Mateus capítulo 18, versículo 3. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa, quem é que se converte? É quem crê. Vocês já viram uma pessoa que não crê se converter? Então dá a entender que as crianças também crêem porque elas são convertidas. O sinal de quem crê é o que? As boas obras. Qual é a maior obra de uma criança? É inocente. Não faz nada errado porque é inocente. E nós, qual é a obra de nossa crença? É ser penitente. É fazer penitência. A criança é inocência. Acredito. Nós é penitência, acreditamos. Por isso, tanto como nós precisamos ser batizados, como também as crianças também. É um dos pontos firmes. Você que é católico como eu, seja nessa fé de batizar a criança. Vou mostrar o trecho bíblico aqui, onde Jesus diz em Mateus 21, versículo 16, onde ele diz assim, nunca leste? Jesus disse assim, vocês nunca leram? Viu? Pela boca dos meninos, olha, e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Está aqui Mateus capítulo 21, versículo 16. Está vendo aí? Outro ponto da Bíblia que a gente vê que a criancinha pode ser batizada. Porque ela crê. Jesus não está dizendo que é pela boca das criancinhas de peito que tira o perfeito louvor? Então, só se pode louvar quem crê. Só se pode ter um louvor perfeito, como Jesus está dizendo que é da boca dele que só louvor perfeito, quem acredita. Então, por muito que nós louvamos a Deus, nosso louvor não é perfeito como o louvor que sai da boca das crianças, que Jesus está dizendo aqui, pela boca das crianças, em Mateus capítulo 21, versículo 16. Então, outro ponto certo que nós acreditamos que a criança crê. Por causa desses três trechos. Primeiro, Mateus capítulo 18, versículo 6, quando ele diz que os pequenininhos crêem nele. Segundo, Mateus 18, 3, quando ele diz que se nós se converter com uma criança, nós não entramos no céu. Só tem conversão quem crê. Terceiro, Mateus 21, 16, quando ele diz que pela boca das crianças sai o perfeito louvor. Provei que a criança acredita. Por isso, ela pode ser batizada. Você que é católico, seja firme nessa palavra que eu estou dizendo, que é para você católico que eu estou te ajudando por esses vídeos. Se você quer viver numa fé sem balanço, porque eu, quando não tinha conhecimento com essas verdades que eu estou explicando, eu tinha uma fé abalada, tinha medo dos protestantes, só que eu tinha medo de onça, cuidar de esconder o texto, não fazer o nome do pai, olha, não podia andar com a imagem que só era toda assombrada, não tinha nada, porque eu não tinha conhecimento com essas verdades que eu estou revelando e manifestando para vocês por esses vídeos.
Você evangélico está me ouvindo? Leve mal não, meu filho, estou defendendo meus irmãozinhos católicos, viu? Outra, vamos falar agora, sabe de quê? Da questão da água, a quantidade de água. Primeiro, os nossos irmãos evangélicos só acreditam naquele batismo que é mergulhando, não é verdade? Como é que chama esse batismo? Batismo por imersão, né? Nós católicos acreditamos aquele batismo com pouquinha água, que chama-se batismo por aspersão. Por quê? Vou dizer para vocês aqui agora. É porque, gente, é o seguinte, esse batismo por pouca água, tá entendendo? Por muita água, que eram os irmãos que batizavam, o batismo batizado por João, alguns irmãos que são batizados por imersão com essa muita água mergulhando, que são batismos da água, são água que é usada no batismo do evangelho, que eles vão para uma lagoa, para um rio. Aquelas pessoas não sabiam, no tempo dos apóstolos, nem que existia Espírito Santo. Já começa a me dar um arrepio sobre esse batismo das imersões sem conhecer o Espírito Santo. Sabe o que eu digo a vocês? Atos capítulo 19, versículo 2. Sabe o que diz? Paulo chegou em Éfeso, encontrou os irmãos lá que tinham se convertido no tempo dos apóstolos, entendeu? Aí quando chegou ele perguntou, você já recebeu o Espírito Santo? Sabe como foi que eles disseram? Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Está em Atos capítulo 19, versículo 3 em diante. Aí Paulo foi e perguntou a eles, e qual foi o batismo que vocês receberam? Quem vocês batizaram? Eles responderam, nós fomos batizados no batismo de João. Sabe o que Paulo respondeu aqui no versículo 4? Paulo disse assim, olha, certamente João batizava para que as pessoas se arrependem, para o arrependimento de pecado e para que as pessoas acreditassem naquele que haveria de vir depois dele. Foi o que Paulo falou para aqueles irmãos. Sabe o que aconteceu? Diz aqui o versículo 5 que eles, olha, aqueles convertidozinhos lá, foram, ouvindo essas palavras, foram batizados, está aqui dizendo, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Dá para entender aí, meu filho e minha filha, que o batismo por imersão, aquele batismo com muita água, só foi até o Carvalho. Está entendendo? Até o tempo dos apóstolos. Dá para você entender, né? Por quê que eu digo isso a vocês? Só ficou até esse tempo. Porque a partir do batismo dos apóstolos para cá, passaram a ser um batismo, sabe com quê? Com pouca água. Por que isso afirma a vocês? Porque Paulo foi o primeiro a falar daquele batismo com pouca água, que é o batismo por aspersão, que é esse que a Igreja Católica hoje está usando. Por que eu disse a vocês? Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, quando ele diz, todos foram batizados aonde? Em Moisés, na nuvem e no mar. Disse Paulo aos Coríntios 10, que é versículo 2. O que dá para entender que esse batismo no mar e nas águas que Paulo está falando, que foram batizados lá, ele está dando cobertura àquele batismo que nem se molha. Sabe por quê? Porque é bem esse, capítulo 14, versículo 16, diz, onde o povo de Israel passa no meio do mar vermelho, e o povo não mergulhou. Êxodo 14, 16 diz que eles passaram no mar vermelho e eles não foram mergulhados, que passaram a pé enxuto. Olha aí de quem Paulo está falando, que o batismo é esse de pouca água, porque ele está dizendo que todos foram batizados na nuvem e no mar. Dá para entender, gente, a importância que tem, não leve mal você que é católico, você que é evangélico, se estiver me ouvindo, que o batismo é esse do tempo dos apóstolos que vem até agora. Nossos irmãos evangélicos voltaram lá para o batismo por imersão, que é esse que se acabou no tempo do Carvalho. Por que eu digo isso a vocês? Porque o apóstolo Paulo chegou até a dizer assim, olha o que ele falou. Em Romanos capítulo 6, versículo 3 diz, todos fomos, olha, começou dos apóstolos para cá o batismo com pouca água, viu? Todos fomos, Romanos capítulo 6, versículo 3, todos fomos batizados em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Fomos batizados em quê? Na sua morte. Olha ele dizendo aí, que todos eles foram batizados na morte de Cristo, como está aqui em Romanos 6,3. O que significa isso para vocês? Que podemos entender. É que esse batismo na morte de Cristo é aquele batismo por aspersão com pouca água. Por quê? Porque aqui em João no Evangelho de João, está escrito aqui, que na hora da morte de Cristo, em São João, está aqui escrito, está
Está aqui escrito em São João como foi. Por isso, gente, eu vou dizer para vocês que na hora que Jesus estava sendo crucificado, vamos ver o tanto de água que tinha nessa hora que Paulo está dizendo que todos foram batizados na morte de Cristo. Ele está dizendo que todos foram batizados na morte de Cristo. Veja bem. Agora eu pergunto a vocês. Tinha um poço d'água no Carvalho de Cristo, no pé da cruz? Tinha uma lagoa? Tinha um rio? Para as pessoas serem batizadas por imersão, como batiam no sistema evangélico? Não tinha. E Paulo está dizendo aqui em Romanos 6,3 que todos foram batizados em Jesus Cristo, na fé cristã. Aonde? Sem ser mais o imersão. Aonde? Na morte dele. E na morte dele, segundo o Evangelho de São João, que a água que apareceu lá foi quando aqueles judeus furaram de lado e saiu sangue e água. Está lá no Evangelho de São João. Se eu não me engano, capítulo 6, versículo 44. Para vocês verem onde foi que apareceu a água que todos foram batizados. A água que saiu na morte de Cristo foi uma água por aspersão, que foi pouquinho, não foi muito para ser por imersão. Como nossos irmãos evangélicos acreditam e querem voltar para o batismo que não se via falar nem no Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Espero que vocês entendam, que não leve mal, viu, gente? Que eu estou falando isso não é para provocar ninguém. Estou falando isso para ajudar os meus irmãos católicos a chegar onde eu cheguei, ser firme na fé, entenderam? Você que é evangélico, que está me ouvindo, esses vídeos para os meus estados, não leve mal, não estou atacando a fé de vocês, não. Eu estou mostrando as razões por que nós somos católicos, com a defesa da fé, combinado e confirmado pelas Escrituras Sagradas. Amém? Encerrou o assunto do batismo. Só outro tema no próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.